Thiago, que é o coordenador do NAPNE de Camaquã, que é o que eu estava, né? Por isso que tu te perdeu na troca, mas não é, porque eu troquei mesmo de campus, né? Eu estava em Camaquã e vim para Sapucaia. A Natália, então, que é a nova professora de AE do campus de Camaquã. Temos agora Tudo bem, Natália? professoras na rede. Vocês estão no céu, né? Estão melhor que a gente. Não estão no céu, mas estão melhor que a gente. Já conseguimos 2 e já temos um sendo chamado para Pelotas. Então, estamos chegando em 3, né? A Cris e a Vera, que estão ali, que são as psicopedagogas, que estão ali no campus de Sapucaia, e o Marcelo, que está aqui, ele está participando, na verdade, de outra reunião, que é o nosso chefe de ensino. Eu queria saber, tu te importa da gente gravar só para acesso nosso, se a gente precisar retomar alguma dúvida? A gente não vai circular para ninguém. Só pode gravar. Podemos? Pode sim. Marcelo, então tu faz a gravação da tela para nós? O Marcelo vai responder, acho que ali no chat, porque ele está numa outra reunião. Tá. Então, Carla, eu vou começar, tá, gente? Mas depois vocês, por favor, sintam-se à vontade para perguntar. Por que eu te consultei, assim, para ver se tu podia nos auxiliar? Conversando com a Aline, a gente está agora com alguns estudantes ali no campus de Sapucaia, que já estão no 2º ano de cursos técnicos, que a gente tem feito todo um acompanhamento de atendimento educacional especializado, tem feito, né, na medida do possível, diferenciações no ensino e nos planos de ensino, e que a gente observa que quase não são diferenciações no ensino, mas que são quase um currículo específico para esse estudante, considerando as suas lacunas de alfabetização, de desenvolvimento. Então, mesmo que a gente busque fazer relações, por exemplo, com o curso da mecânica, ele é um estudante que vai conhecer o paquímetro, vai conhecer as partes, mas avança muito em termos dos conhecimentos específicos do curso. Então, a gente produz quase que um currículo específico para esse estudante, bem no interior do plano de ensino. E aí a gente começa a se deparar e começar a se interrogar sobre a necessidade de uma terminalidade específica, e aí a gente começa a ficar com algumas dúvidas com relação ao encaminhamento desse processo, assim. Posso só verbalizar, Renata? Por favor. Aqui, a gente... É Renata mesmo, né? Que seu nome me perdeu aqui. Eu falei com tanta gente hoje que eu estou me perdendo. Aqui a gente entendeu que terminalidade específica, apesar de que é o termo que está na legislação, a gente não iria fazer. O nosso procurador, inclusive, ele deu autorização para a instituição fazer a terminalidade específica, mas a gente tem orientado que a gente não faça, né? Então, se algum campus, porque eu não estou na reitoria, né? Eu estou no campus, mas eu participo do GT junto com a reitoria dos documentos oficiais. Se algum campus quer fazer terminalidade específica, ele vai tramitar junto à reitoria e vai prever isso. Mas a gente tem orientado que não. O que a gente tem dialogado mais sobre a tal da certificação diferenciada, e agora a própria... Gente, fugiu o nome dela, que fez o parecer. Não é Edna. A Andréa Apoleto? Não, a Andréa Apoleto foi quem mandou. A do Conselho, a Sueli. A própria Sueli do Conselho Nacional de Educação, que fez o da Andréa e etc., agora está trabalhando com o conceito de trajetória escolar diferenciada e não certificação diferenciada. Porque, na verdade, o que a gente vai verbalizar, vai documentar a trajetória e não mudar o diploma em si. Desculpa, Carla. Cris, tem como fechar o áudio que está dando um pouquinho de interferência? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é documentar a trajetória. Então, assim, aqui no IFISP, a gente tem um caso... Esse é de São Carlos, que a gente está fazendo o percurso diferenciado dela, mas a gente não chegou na parte de certificação ainda. A gente não chegou na parte final. Mas como que a gente está entendendo que vai ser o processo? Então, essa é uma aluna, por exemplo, que foi feita uma matrícula no SWAP diferente, porque ela tinha esse histórico todo truncado, ela faz disciplinas do 1º, do 2º e do 3º ano, ela não é aprovada por eixo, né, mas por disciplina. Então, a reitoria fez uma nova matrícula para ela, sem esses pré-requisitos, essas coisas truncadas, e a gente trabalha com essa matrícula dela. A gente tem documentado tudo que a gente faz de alteração de objetivo de menta, tudo, e documentado a atividade da sala, atividade para ela, documentado o processo. O que eu acredito que vai acontecer, né? No processo final,
que a gente vai discutir como vai sair o diploma dela. Tem alguns campos, por exemplo, que já indicou, né, para a reitoria que queria o certificado diferente, porque em uma fala entendeu que era só falar que queria. E aí foi formada a comissão da reitoria para ir no campus e ver o que tinha sido feito nesse caso, e quando viu que não tinha nada no caso, falou, não tem como. Porque uma das coisas que se preza é a flexibilização de tempo. Então, um tempo normal, sem chance, isso não rola. Então, por exemplo, essa aluna é um curso de 3 anos, ela vai ficar pelo menos 6 aqui com a gente. E a outra questão é que ela teve os apoios, né? Que o aluno teve os apoios que ele tem de garantia legal. Então, não é também, ela passou 6 anos na instituição, mas sem nada de acessibilidade, né? Só de supressão de disciplina. Então, na verdade, por enquanto, ela não tem visão de supressão de nenhuma disciplina. Ela vai passar por todas as disciplinas. O que ela tem de vivência, né, da que a gente tem aqui, é a supressão não, né? Essa diferenciação de objetivo e de meta. Isso ela tem alteração. Então, a ideia é essa, mas a gente não chegou no diploma ainda, né? A gente não quer documentar que o Unifisp, né? Na reunião agora veio esse questionamento de novo, porque os campos estão com essa ânsia, né? De ter isso regulamentado, mas enquanto a gente não tiver regulamentado o AEE e todos os serviços bonitinhos, documentados, a gente não vai documentar a certificação diferenciada para não correr risco de o pessoal achar que é só matricular o aluno e já entrar com o processo como tem, né, gente, que já imagina. Então, enquanto eu estiver na parte do GT e puder ir contra isso, eu irei. Né, a não ser que venha da reitoria, porque o procurador já autorizou, né, que fizesse a terminalidade específica. Então, se com a autorização do diretor, do procurador, se algum campus entra com o processo, a instituição é obrigada a seguir o que o procurador disse, né, que é o que está na lei. Mas a gente está nesse processo agora. Então, aqui a gente não tem aí, né, uma coisa muito forte, e os alunos que demandam, né, então aqui a gente estava com 16 alunos, e do que eu tenho de NAPNE aqui, a única estudante que eu entraria com o processo é essa estudante especificamente, porque as outras, mesmo que cheguem a 60% do currículo, eu vou no lema nota 6 é aprovação, então não tem que alterar nada, sabe? E tem aluno que é aprovado no conselho, então continua sendo a mesma indicativo de todos os outros alunos. Você tem que flexibilizar tempo? Flexibiliza tempo. Você tem que flexibilizar a avaliação, você tem que alterar a data de prova, você vai trabalhar com isso, e não com diferenciação do certificado. Esse é o único caso que eu entendi que eu bato a cara de que não tem como, né? Tem que ser esse processo mesmo, porque o gato passando. Porque ela não é 60%, é 3%, 2%, né? E aí também eu entendo que é complicado para a gente, enquanto instituição, dar um certificado para ela do profissional e do técnico integrado, sendo que ela tem conhecimento de 3%, 4% do curso, se a gente mudar as formas de avaliação, né? Se for nas formas que os professores fazem que é prova, ela não consegue chegar nem 0,3%. Mas é isso, não tem alteração de carga horária, não tem alteração das disciplinas por enquanto, teoricamente ainda ela vai cursar todas as disciplinas. O que tem, que é a indicação do que está no Conselho Nacional de Educação, que a gente está prevendo, né? A gente pegou o perfil do aluno a ser formado, aquela parte dos objetivos do curso, e foi alterando, e, por exemplo, na parte técnica, a gente criou um tópico anterior, que era o conhecimento da profissão e do computador, que não tinha, e que eu acho que ela vai fechar com esse ainda. Ela não vai chegar ainda mas ela tem relação com a parte técnica, né? Que não tem, então ela entra. Então a gente foi trabalhando com os verbos e tipo, consegue fazer tal coisa em equipe, com supervisão, né? E ao invés de suprimir as coisas que estavam lá. Então a gente usou isso para criar o que a gente ia alterar no currículo, que a gente ia focar em cada disciplina. Não sei se eu ajudo, mas assim, o que a gente tem feito aqui é nesse caminho, né? Mas sem regulamentar via reitoria por enquanto.
Carla, nossa, super, super, super esclarecedora, assim, mas queria te fazer uma pergunta. Então, a ideia, claro, vocês ainda estão trabalhando, e a gente também está nesse processo, a gente está trabalhando, é um estudante muito similar, que tem disciplinas que está faltando lá do primeiro, que está faltando do segundo, e que agora vai para o terceiro, faltando do segundo, provavelmente, né? Então, a gente já entende que vai ter essa flexibilização de tempo, mas vocês, então, estão trabalhando com o mesmo diploma, pensando na formação, por exemplo, mas com esses objetivos lá do perfil, do perfil de egresso diferenciados, tipo como um anexo. Não sei se você viu o documento que foi feito pelo Conselho Nacional de Educação, está seguindo aquele modelinho mais ou menos, chegaram a ver? Aquele da certificação diferenciada? É. Aquele do parecer, né? Isso. Sim. Uhum. É naquele modelo, o diploma é igual. O diploma é igual, só, e daí igual. Pode ser atrás ou pode ser anexo, né? Isso, existe a sugestão de ter uma indicação de esse estudante passou por acessibilidade curricular, por exemplo. Uhum. Acompanha parecer, mas só quando solicitado, assim. Então, é isso. Você faz o parecer, a comissão faz o parecer, e se a empresa solicita, né, dá, senão é só o diploma mesmo. O diploma é o mesmo. Não é tipo vale mediante parecer, não é isso. Claro, sim. É só um complemento mesmo que pode acompanhar, mas né, não precisa levar junto. O diploma é o mesmo. É o diploma mesmo. É que assim, por exemplo, possibilita que ela tente uma vaga no ensino superior. Claro. Que também eu acho que é desafiante para esse caso específico. Uhum. Mas se ela for para uma vaga de emprego, que é o que vem esse questionamento, né? Mas não é capacitista depois? Aí você não vai tratar de igual para igual na vaga do emprego, tal, tem essa discussão também. Eu tenho entendido que é capacitista você falar que o aluno fez tudo e não indicar que ele passou por acessibilidade, nesse caso específico, né? É como vai entre a pessoa menosprezar as capacidades e fingir que o aluno é super-herói, né? Tem que estar nesse lugar. Nesse caso da aluna, se você desse o certificado que ela sabe tudo, para mim você está indo na ideia do super-herói. Porque se ela entra na porta da empresa, né, ela não tem condições de mandar um e-mail sozinha. Quanto mais você entra na porta da empresa com aquele currículo, as pessoas... É isso. Ela está numa outra configuração, sabe? Uhum. Então, para mim, é capacitista também, na minha concepção, sabe? Uhum. Para esse caso específico, que não pode banalizar. E aí é um problema, né? Isso. Mas é uma estudante com deficiência intelectual, é uma estudante que mesmo que a gente ficasse com ela na instituição 15 anos, ela não conseguiria, assim, isso. Pelo ritmo que a gente está vendo dela aqui na instituição há quase 5 anos, eu acredito que ela não conseguiria chegar ao 100% do conteúdo, talvez nem aos 60%. Não posso falar dos 60%, né? Mas os 100% que os professores querem, ela não conseguiria. Uhum. Ela não retém a informação, né? Ela esquece muito rápido. Você trabalha num dia, outro dia você tem que voltar no mesmo lugar, e algumas coisas ela consegue lembrar, mas não é tudo, sabe? Sim, após as férias eles voltam e a gente volta para o início, né? Às vezes depois de um período de férias. Então, claro que alguma coisa eles lembram, né? Mas você volta de novo para toda a sistemática. Trabalha com computador, programação, né? E ela está ainda formatando a fonte tamanho 12, tamanho 10, ela está nesse lugar, né? Isso. Claro, se a gente olha o ponto de partida deles na entrada na instituição para agora, é absurdo o progresso, a gente percebe como instituição, a família percebe, mas mesmo assim é longe do que a gente certifica em termos acadêmicos, então a gente fica se perguntando como acompanhar melhor esse processo, né? Então é um pouco desses dilemas que a gente está tendo também. Ali. Vou fechar aqui. Eu queria saber da Carla, como é que os professores estão trabalhando, então, com essa estudante? Eles estão trabalhando diferenciadamente dentro da aula regular, junto com a turma, em atendimentos específicos, fora desse espaço da aula? Como é que se tem trabalhado com essas emendas, né, e objetivos tão diferenciados, assim, em relação ao ensino da turma? Então, assim, não está diferenciado
em relação ao geral. A gente pega um ponto do geral e aí vai definindo o que é o foco de trabalho com ela. Eu saí do campus, né? Eu acabei de pedir remoção, eu estou em outro campus agora. Mas eu fiz bastante ensino colaborativo. Então, eu entrava em sala de aula, Natália, e trabalhava com o professor. Então, a gente fazia a reunião do PEI, né? Discutia qual que era a disciplina que a gente ia priorizar, porque todas as disciplinas não davam. Então, por exemplo, a disciplina da área técnica. Então, eu entrava toda quinta-feira à tarde para estar com o professor e fazendo planejamento. E a aluna era nossa, não ficava do lado da aluna, não, né? A gente fazia um revezamento, mesmo com ela precisando de tutoria. Tinha hora que era outro aluno, a gente fazia isso. Tem professor que trabalha fora do turno, tem conteúdos que a gente faz junto com a equipe do NAPNE, tem conteúdos que é com tutoria de pares, tem tudo junto e misturado, né? Agora no campus eles estão sofrendo, porque como a gente mudou o currículo dela, ela tem várias janelas, né? Sem atividade. A gente fez um projeto de ensino, então ela é bolsista do NAPNE, mas ela tem várias janelas sem atividade. E aí agora, sem ter, tipo, uma pessoa a menos lá, né? E não é só ficar com a aluna, né? Quem pensava em algumas atividades extra-sala era eu que direcionava. Então, a gente não tem professor de educação especial, também não sou, né? Mas eu conseguia cumprir essa função de alguma forma, com uma carga horária, porque eu fazia um projeto institucional, porque era isso, não tem como eu falar na teoria se eu estou com a situação lá no campus e não olhar para ela, né? Então, a gente acabava dedicando um horário. Só que também milagre a gente não fazia, né? Porque tinha as outras demandas enquanto professora, então era um trabalho coletivo mesmo. Claro que não fica perfeito, né? Mas era melhor do que em escolas anteriores, né? Que não é o melhor comparativo, mas é um comparativo que a gente entende que mesmo não conseguindo fazer tudo, a gente está fazendo bastante coisa. Porque aqui fica essa angústia, né, de que que o estudante tem num ano letivo 14, 15 disciplinas, e a gente fica tentando, apesar de ter a flexibilização de tempo, a gente, primeiramente, busca que ele tenha um bom desempenho, né, e consiga se desenvolver em todas essas disciplinas. E aí, então, vai em várias barreiras, né? Era relativo, Aline, assim, se em uma disciplina a gente conseguisse que tivesse 2 atividades interessantes, a gente já comemorava. Claro. Tem professor que a gente conseguiu isso em todas. Tem professor que a gente não conseguiu nenhum. A gente tem isso, discurso de atividades que foram para livro. E professor que falou, dá nota 10, ela merece, mas não fez nada durante. Até tentou, sabe? Mas não fez nada durante um ano inteiro. E aí a gente tem tudo. Né? É uma instituição bem da real, né? Mas aí, não sei se coincide para vocês, mas para a gente, os professores que não faziam nada em relação a ela, também não faziam nada em relação aos outros estudantes. Então, é isso. Né? Não era uma aula boa para ninguém. Então, não tinha como ser uma aula boa para ela, né? Tá. Bastante esclarecedor isso, e acho que nos tranquiliza muito, né, Renata? Porque a gente fica buscando, né, de fato, que cada professor tenha, né, um material adaptado, os objetivos adaptados, que cada professor possa fazer um atendimento individualizado para esse estudante, né? E chega um momento que não tem como, né? Nem o estudante tem mais agenda para tanto atendimento individualizado, nem aí. Não dá. Nem o professor dá conta, porque às vezes tem 20 estudantes, né? Que é o nosso o que dava certo é que ela é um caso dos 16 alunos que a gente acompanhava, o restante eram outras situações. Mas o que dava certo era quando a gente entrava em sala, né? Quando eu, como professora de educação especial, entrava, ou quando eu se reunia com eles no corredor para a gente pensar em atividade. Ou eles mandavam o que eles iam fazer, ia lá, adaptava, inclusive, algumas vezes, rapidinho a atividade, para eles entenderem como é, sabe? Para eles entenderem, perderem o medo. Então, eles falavam assim, cara, vai ter prova, você pode fazer prova com ela? Ela falava, não. Então, me deixa ficar com os outros alunos na prova e você sai com ela para ver o que ela aprendeu do conteúdo. E você vai tirando o conteúdo e vai explicando o que tiver que explicar. Então, com estratégias assim, dava certo. Agora, também, da experiência que eu tenho com a rede, não tem como cobrar o professor para fazer, ele não sabe fazer, não é maldade. Os professores, eles são comprometidos, é que eles não sabem. Então, não adianta só cobrar ou indicar, faça tal coisa, se você não for lá e fazer junto, sabe? Que é o que tem sido mais desafiante para a gente, que não tem professor de educação especial, né? E para a Natália, que vai ter 50 mil alunos para acompanhar, tantas horas de trabalho, né, Natália?
E é isso. Então, era pegar um pouquinho de cada um. Então, uma semana era tal, no outro, às vezes nem semana, era um mês, era quinzena, sabe? Aí, quando eu via que eu esqueci muito, assim, era tipo, ai, sabe, tem atividade? Que ela sempre perguntava, tem atividade, professora? E aí você puxava, o que você está trabalhando? Me ajuda, me manda o slide. Aí, às vezes, ele mandava o slide, ou então me colocava lá e eu conseguia ajudar e, às vezes, fazer por ele, inclusive, né? A gente se ajudar, porque e não era assim, vou fazer sempre pro mesmo professor. Não, a gente se ajudava, né? Eu dedicava mais para aquelas professoras que você via que estavam fazendo alguma coisa. Perfeito, Carla. O que a gente tem feito é esse cuidado, né? Eu tenho trabalhado agora, por exemplo, na disciplina de algoritmos com a docência compartilhada, que é uma disciplina que gera mais. Então, eu disse que eu até acordei tendo pesadelo com if-else, né? Que é o código lá de programação. Então, a gente vai tentando esses exercícios, mas o que a gente tem feito é todos os planos, a gente tem registrado, os professores têm buscado registrar as diferenciações, né? Fazendo ou não fazendo, o documento existe, né? O papel existe, isso está sendo registrado. A gente tem o plano de educação especial com esse acompanhamento e tem relatórios de avaliação individualizados de todos os semestres, porque eu acho que isso nos permite ter esse olhar para chegar nesse processo lá no final do caminho, né? Eu acho que é isso que é importante que tu nos traga, assim, mas a gente tem investido, sim, um pouquinho nos espaços dos professores que dão, né? Então, tem uma prova de sustentabilidade com 20 perguntas de marcar. Eu peguei a primeira pergunta e digo, vamos fazer um trabalho aqui só da primeira pergunta, o primeiro conceito. É isso. E o que a gente tentou também, mas a gente não chegou nesse lugar, era tentar objetivos gerais, assim, sabe? Tipo, então tá, a gente quer que ela aprenda mapa? Então, vamos lá. Uso da régua, mapa e, sei lá, tesoura e sei lá o quê, você não sei. Então, como a gente vai trabalhar isso em várias disciplinas? Porque isso ajudava a gente também, sabe? Então tá, a gente quer trabalhar com ângulo. Então, vamos pegar isso na de matemática, não sei do que, não sei o quê, e o professor já, quando vai ensinar o não sei o que do avião, já exemplifica o ângulo junto, sabe? Sim. Porque isso ajudava a gente também. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Carla. Vou passar para a Natália, mas só para. Eu ainda sigo na educação especial, viu? Só que eu mudei de campo para Sapucaia, eu sou professora agora de AE em Sapucaia e a Natália em Camaquã. E a gente lá em Sapucaia está com. Claro, tem uns 10 alunos, quase que eu diria, que precisam do PEI, assim, é um número bem alto. Legal, Renata, legal. Natália. Bom, então, né, ouvindo vocês fazer as colocações, eu fiquei me vendo, assim, né, organizando a minha dinâmica aqui, agora, no meu trabalho. Como eu sou recém-chegada, eu ainda estou naquele processo de ir conhecendo os professores, né, a gente percebe, assim, uma abertura maior de uns, a resistência de outros, né, e, assim, eu tenho percebido que os professores agora estão vindo mais procurar também, né, mas a gente não dá para deixar só que eles venham, porque muitas vezes para eles, assim, vão levando do jeito que está. Então, eu estou começando a fazer esse processo de aproximação com os professores também, porque atendimento individualizado de alunos que eu tenho feito são de poucos, assim, né, mas eu percebo que flui mais quando a gente faz essa proximidade com o professor. Porque, como tu colocaste, não, Natália, né, uma atividade que você entra em sala substitui vários AE contraturno, sabe? Senão você fica tentando que eles façam uma atividade que eles não têm noção do que eles estão fazendo, sabe? Você acaba fazendo reforço, né? De alguma forma, porque é essa demanda que se existe. Então, tem espaço para o contraturno? Tem, mas tem coisa que você pode levar para a sala de aula. E eu trabalho com ensino colaborativo, né? Eu não consigo sair desse lugar. Né? A gente até faz o contraturno, mas não dá para sair desse lugar. Já comprei o livro que saiu. Já comprei que saiu. Você viu que saiu hoje? Já comprei, que senão vai acabar logo. Não sei se vai acabar rápido, não sei nem quanto eles colocaram, né? A NCE que perguntou hoje, eles falaram que sim. Natália, eu só vou fechar o áudio para eu poder pegar uma água e ir indo em direção ao carro, tá? Senão eu atraso para ele na escola. Mas eu tô te ouvindo, pode falar, Natália. Posso fazer só uma pergunta rapidinho, assim?
de repente a gente poderia pensar numa formação contigo para os professores de Sapucaia e de Camaquã, de repente em parceria, para falar um pouco com esse processo. Eu sei que tu está com a agenda bem louca, assim, mas será que a gente poderia pensar em algo assim? Se for uma palestra, alguma coisa mais curta, eu consigo. Isso, uma palestra. Uma roda de conversa, eu consigo. Mas a gente tem que cruzar a agenda só, Renata. Como eu mudei de campus, eu tô entendendo as demandas daqui ainda, claro, sabe? Claro. Sei aí eu não sei. Aí eu dei uma fechada na agenda no segundo semestre por causa disso. Então eu tenho horário, mas em contraposição eu não sei ainda quais horários que eu vou ocupar, porque me colocaram já em um monte de coisa. Tô te ouvindo, Natália, pode falar. Natália, desculpa. É que eu queria aproveitar já que ela mais um pouquinho. Sim, não, mas aproveitar a oportunidade que tem que resolver com ela aí, que dá para ver que é bem corrido. Não, então, com certeza, assim, a questão, nós temos, assim, os alunos que mais necessitam do acompanhamento, nós temos as monitoras que acompanham eles em sala, e também com elas eu estou começando a ter uma proximidade maior, até a partir do momento que eu fui conhecendo os alunos e os professores também, né? E no contraturno eu procuro trabalhar justamente aquelas demandas que os professores foram colocando como necessidade do que precisa, do que seria mais significativo, então trabalhar com o aluno, já que dessa questão aqui ele ainda não dá conta, precisa ter conhecimentos básicos anteriores que lhes faltam para compreender determinados conteúdos. Então, esses casos mais individualizados, eu estou dando esse tipo de... Com certeza, o trabalho em sala colaborativo ali, ele tem frutos, né? A gente consegue frutificar mais o trabalho. Mas Natália, isso serve de dica, né? A gente não vai conseguir sanar todas as defasagens, né, chamadas que eles têm anteriormente, sabe? A gente não consegue chegar ao nível de preparação que os professores precisam. Então, se a gente pega o que a gente entende que trabalharia em contraturno e leva para a sala de aula, você vai ver como você consegue ver coisa aparecendo, sabe? E aí você consegue mesmo estratégia de leitura, de escrita, e leva para o conteúdo, que aí vocês se ajudam, pelo menos, né? Certo. Esses casos, assim, que tu exemplificaste ali, eles têm acompanhamento de monitor em sala também, ou é só quando tem o trabalho colaborativo desenvolvido por vocês que eles têm? Alguém acompanhando? Então, aqui no campus eu não autorizei entrada de aluno em sala para esses casos específicos. Até para aluno cego, quando eu estava, né, na discussão, para aluno cego até que sim, sabe, para fazer audiodescrição, mas para esses casos não. Porque eu achei que a chance de terceirizar era muito grande e eu não achei que esse era o caminho, sabe? Eu não achei que essa estratégia ia funcionar. Pela estrutura que a gente tem aqui no campus. Então, a gente tem bolsista do NAPNE, que trabalha com questões de ensino, tem bolsista que trabalha com ela, mas não dentro de sala de aula. Fora de sala de aula, em outros contextos, mas pela estratégia que a gente tinha aqui, né? Porque, assim, não dá para ficar sem supervisão, sem apoio, sem estratégia, né? E eu entendo que se a gente trabalha com a autonomia do aluno, não dá para ficar sentado do lado do aluno o tempo inteiro, né? Nem esse, nem outros alunos, nem nenhum dos professores. E da experiência que eu tenho, se a gente não toma cuidado, esse é o caminho que acontece, né? Resolve a questão da escola, resolve do professor, né? Porque o aluno está mais tranquilo, não está demandando, mas não é o caminho. Então, a gente não tem trabalhado com essa estratégia especificamente aqui. Ok. Carla, muito obrigada pela tua disponibilidade. Vou ver se tem alguém mais alguma pergunta. Daí a gente também te libera, a gente sabe que tem que buscar o teu filho, né? A gente te agradece, acho que já foi bem esclarecedor para a gente ir pensando aí esses processos. A gente tem a questão de algumas disciplinas que a gente não sabe se ele precisa fazer todas as disciplinas, mas eu acho que isso a gente vai ter que ir construindo mesmo dentro do campo. Pelo visto, essa estudante, ela vai fazer todas as disciplinas, né? Por enquanto, né? Então, a gente tem pensado um pouco sobre essa questão também. Não sei se mais alguém teria alguma pergunta para Carla. Então, por enquanto, sim, Renata. A não ser que em algum momento a gente viu que não tem como ela ficar mais na instituição, né? Por vontade dela, inclusive. Porque ela quer se formar desde o 3º ano, né? Foi difícil, ela chorou muito já, porque a gente reteve ela, sei lá, desde o 1º ano, da primeira retenção, ela chora. Mesmo explicando, a família, entendendo. Então, eu acredito que mais do que 6 anos a gente não consegue, né?
Sim. Aí talvez a gente chegue nesse lugar de discutir. Entendi. Mas por enquanto ainda não. Entendi. Mas aí tem as mudanças, né? Na emenda, nos objetivos, que eu acho que isso aí nos dá uma luz, assim, para o que a gente está pensando. A gente Isso. tem mudanças, talvez, né, num nível, assim, menor, mas a gente pode pensar a partir dali, eu acho, né? Porque a gente tem aqui um curso que ele é muito industrial, né? De técnico em mecânica, por exemplo. E aí as disciplinas que vão para a máquina, elas colocam em risco a própria segurança do estudante, né? Então, ali acho que vai ter que ter uma alteração um pouco maior do que a gente está acostumado a fazer. Mas ainda... Então, eu fui participei de um processo aqui, né? Um processo que já tinha acontecido e eu participei da comissão, que tinha isso, né? O risco para o aluno de manusear o torno mecânico, acho que é isso. Isso. E aí, a gente não colocou que ele não podia manusear. A gente colocou com supervisão, em grupo. A gente mudou esses verbos que estavam lá no perfil do aluno, sabe? Porque... Pois é, sabe que esses professores, Carla, especificamente desse aluno, mesmo com supervisão, mesmo com apoio, ele é um aluno que se coloca em risco. Ele não escuta. É um caso diferente, então, né? Ele não cumpre ordens. Por exemplo, não faz isso, faz assim. Ele faz o que ele quer. Então, aí a gente vai dizer, não bota a mão, por exemplo, e ele pode botar. A gente não tem como avaliar esse risco porque ele não cumpre as ordens combinadas, né? Essa é a nossa questão. Entendi, mas acho que isso é um ponto só do currículo em relação a todos os outros. Aí tira esse, então, se for o caso. Isso, exato. O que eu entendo que é isso, tem que ser muito bem justificado para começar o processo. Tem que ter autorização do aluno, se ele for maior de idade, da família. Sim. Senão não pode nem começar o processo. Sim. E eu não faria sozinho, sempre em comissão, porque tem uma questão legal muito forte aí, né? Então, pelo menos se a comissão assina, a comissão que se responsabiliza, e não uma pessoa especificamente, sabe? Claro, com certeza. Mas ainda assim, essas disciplinas, elas têm a parte teórica, né? E a partir desse conteúdo, a gente pode trabalhar nessas adequações. Sim, é que a parte teórica, às vezes, ela não sai no perfil do aluno a ser formado, né? Uhum. Acaba que fica só a parte prática, porque a construção dos nossos cursos é assim, né? Uhum. É uma construção mais técnica do que... Vai falhar que eu vou perder o Wi-Fi, tá? Mais técnica do que teórica, né? Então, acaba que naquele momento de construir ficou lá o manusear e não o restante, né? Que é uma discussão que a gente tem também. Exato. Carla, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade. De a gente nada. vai te deixar dirigir em segurança, né? Não queremos aí... eu tô de carona, mas eu preciso comprar um notebook para dar aula e o meu campus nossa, e o meu não tá não consigo fazer reunião nele. Sei. O retorno do som não tá acontecendo, então eu tenho que ficar aqui pelo celular, né? E então eu vou ter que resolver isso agora, por isso que eu tô indo junto. Mas muito, muito obrigada. Eu acho que a gente pensar nessa trajetória escolar diferenciada é um caminho bem interessante. Realmente, a terminalidade específica é uma coisa que vem incomodando, e parecia que a gente não tinha, né, um caminho para seguir. Eu acho que agora, conversando contigo, tu já nos abre possibilidades para a gente poder dialogar com os docentes, né, e construir aí o percurso para que esse estudante possa desenvolver, né, nas suas máximas potencialidades, né, mas também que esse percurso dele seja considerado, porque senão, às vezes, a gente não consegue considerar o percurso só porque ele não chega lá no que era esperado, né? Então, a terminalidade a gente não faz, porque a gente não vai falar que ele não pode verticalizar. Então, se ele quiser para o superior, ele pode. Né? Então, que é uma indicação da nossa rede. Então, eu não tenho nenhum IF que eu conheço que faz as terminalidades específicas, que foram pelo caminho de um certificado diferente ou pelo percurso escolar diferenciado. Perfeito. Que é o que agora estão discutindo, né, nesse momento. Perfeito. Mas mesmo assim, mesmo os que são referências, você não vê que tem documento, normativa publicada, porque ninguém quer publicar isso agora, né?
Sim. A gente não tem estrutura, então aqui no campus, por exemplo, mas como a gente não vai formalizar? Então, mas você não tem formalizado o AE, que também é legal, por que eu vou ter que formalizar isso, né? Então, vamos lá, nas duas levas. Mas não tem professor, ok, mas tem que estar formalizado, então, no documento, tá no nosso PDI, tá em tudo, né? Como que não tem formalizado? Então, não tem o serviço, não tem nada, vai formalizar só o certificado? Sim. A gente entende que é bem complicado, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Gente, mais alguma pergunta para Carla? Ai, Carla, assim, muito, muito obrigada. A gente provavelmente vai voltar a te fazer um convite aí para de repente, uma palestra, uma fala com os colegas, aí, de repente, a gente faz uma coisa aí em parceria com os dois campos, daí te aproveita mais, assim, une aí os dois campos aí. Tá bom. Tem uma que eu montei, que é isso, que tá pronta, que eu tô meio que reproduzindo coisas prontas, né? A gente não tá conseguindo fazer coisas novas. Que eu tenho as fotos do trabalho com essa aluna, então tem a trajetória do trabalho em sala de aula, como a foto das atividades, da disciplina técnica, que é o que foi pro livro. E aí tem agora, era remoto, que tem pro remoto, e agora a gente tem do outro professor que foi presencial, então dá pra... É o que os professores mais acreditam, mais do que falar como tem que ser, é contar a experiência, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. Mas a gente vai... Tá. Então, um beijo, gente. Obrigada, Carla. Beijo. Nada, obrigado, tchau, tchau. Até mais. Nada, tchau, tchau. Obrigada. Até mais, Marcelo. Obrigada. Obrigada, Thiago. Obrigada, Natália. Já fiquei aqui com a pulga, viu? Não sei se o